E se eu te dissesse que a resposta para a pergunta o que vem depois do capitalismo e do socialismo pode não vir de um economista famoso, mas de uma inteligência artificial? Pois é, hoje a gente vai explorar um modelo econômico totalmente novo desenhado do zero por uma IA para tentar superar as ideologias que dominaram o último século. E para você ter uma ideia do peso disso, olha só que interessante. Pediram para 5 modelos de IA diferentes compararem esse novo sistema com as economias reais dos Estados Unidos, da China e da Alemanha. O resultado? O sistema novo ganhou em praticamente todos os critérios. Só isso já é motivo para a gente parar e prestar atenção, né? Beleza, para a gente entender essa ideia toda, que é bem complexa, vamos quebrar a análise em 5 partes. Primeiro, a gente olha o diagnóstico do que está errado hoje. Depois, qual é a visão de futuro. Aí a gente entra na arquitetura, ou seja, como isso funcionaria. Depois, um banho de realidade para ver os riscos e, por fim, a gente resume a grande ideia por trás de tudo. Então, vamos lá! Começando pelo começo, o diagnóstico. Antes de propor qualquer coisa nova, a IA primeiro fez um raio-x completo para entender por que os sistemas que a gente tem hoje, seja o capitalismo ou o socialismo, simplesmente não estão dando conta do recado. E o que a IA descobriu é muito curioso. É como se os dois sistemas tivessem problemas que são o espelho um do outro. O capitalismo, por exemplo, é ótimo em usar preços para organizar as coisas, mas é cego para custos que não entram na conta, tipo a poluição. Já o socialismo tentou planejar tudo de forma central, mas na prática foi um desastre, incapaz de lidar com a complexidade do mundo real. Mas olha, o buraco é bem mais embaixo. Os dois sistemas têm falhas de design profundas. Ambos são viciados em resultados de curto prazo, agem como se os recursos do planeta fossem infinitos e são baseados nessa ideia maluca de crescimento eterno. E, talvez o mais importante, na maioria das vezes, as pessoas que sustentam esses sistemas com seu trabalho não têm voz nenhuma nas grandes decisões. Certo, se os modelos que a gente conhece são tão problemáticos, por onde a gente começa a construir algo diferente? A IA fez o que a gente deveria fazer mais vezes, voltou para o básico, para a prancheta, com uma pergunta fundamental. E a pergunta é essa aí. Pensa bem, para que serve uma economia, de verdade? Se a gente esquecer por um segundo as palavras capitalismo e socialismo, qual é o objetivo de toda essa estrutura de produção e consumo? E a resposta que a IA propõe é uau! É simples e muito poderosa. O objetivo de uma economia não deveria ser só acumular dinheiro ou fazer o PIB crescer. O verdadeiro objetivo é dar condições para que o ser humano possa florescer, atingir seu potencial máximo. Só que com uma condição: fazendo tudo isso dentro dos limites que o nosso planeta aguenta. Tá, mas o que é esse tal de florescimento humano na prática? Bom, primeiro é ter o básico garantido para todo mundo: comida, casa, saúde. Mas não para por aí não. É também ter um trabalho que faça sentido, se sentir parte de uma comunidade, viver em paz com a natureza e, claro, ter uma cultura que consegue se adaptar aos novos desafios que sempre aparecem. A visão é linda, né? Mas como é que a gente tira isso do papel? Agora a gente entra na parte mais densa, no projeto, na arquitetura de como esse novo sistema funcionaria no dia a dia. A grande sacada aqui é que não existe uma solução única para tudo. É como uma caixa de ferramentas. Para cada tipo de problema, você usa a ferramenta certa. Então, para necessidades básicas como saúde e educação, o acesso tem que ser universal. Para bens de consumo, que dependem do gosto de cada um, os mercados funcionam bem. Agora, para recursos que são de todo mundo, como uma floresta ou um rio, a decisão tem que ser democrática da comunidade. E o futuro, a gente planeja junto. E para evitar aquela velha história do poder se concentrando na mão de poucos, a proposta é uma estrutura federada, inspirada um pouco em como a internet funciona. Ela não tem um dono, sabe? São várias partes autônomas que se conectam. E o mais radical, dentro das empresas, as decisões serão tomadas não só pelos donos, mas também pelos trabalhadores e pela comunidade. Nesse sistema, até a ideia de inovação muda completamente. Em vez da gente ficar obcecado em criar o próximo produto que vai dar muito lucro, o foco passa a ser como a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas usando menos recursos. Progresso aqui não se mede em dinheiro, se mede em bem-estar e em saúde para o planeta. Ok, eu sei o que você pode estar pensando. No papel, tudo parece perfeito, quase uma utopia. Mas é exatamente aí que muitas ideias boas morrem. Então, como isso se tornaria real? E mais importante, o que poderia dar errado? Vamos para o teste de estresse. A primeira coisa a entender é: ninguém aqui está falando de uma revolução da noite para o dia. A proposta é uma transição lenta, voluntária, ao longo de, 50 a 100 anos. Começaria hoje com coisas que já existem, como cooperativas. Com o tempo, essas iniciativas se conectam,
criam redes, e a ideia se espalha porque se prova melhor na prática, não porque alguém impôs. Mas é claro que mesmo um caminho gradual tem seus perigos. E o legal é que a própria IA foi usada para atuar como uma espécie de advogado do diabo, tentando prever todos os piores cenários. E a lista de riscos é bem séria. O sistema poderia se quebrar, com cada região brigando por recursos. A democracia poderia ser capturada por grupos de interesse ou simplesmente travar na burocracia. E talvez o mais assustador: o medo e a incerteza da transição poderiam abrir a porta para líderes autoritários. E convenhamos, quem tem o poder hoje não ia assistir a tudo isso de braços cruzados, né? Bom, depois de passar pelo diagnóstico, pela visão de futuro, pela arquitetura e até pelos possíveis desastres, a gente chega ao final. Afinal de contas, qual é o nome que a gente dá para esse pacotão de ideias? O nome proposto é mutualismo adaptativo. Mutualismo porque a base de tudo é a cooperação, a ajuda mútua. E adaptativo porque isso não é um plano engessado, é um sistema feito para aprender e evoluir com o tempo. Ele usa o mercado, o Estado e a comunidade como ferramentas, não como religiões, sempre com aquele mesmo objetivo: fazer a gente florescer respeitando a nossa casa, o planeta. E isso tudo nos leva a uma última pergunta que eu vou deixar para você pensar. Depois de conhecer esse projeto, talvez a questão não seja mais se um sistema diferente é possível. Talvez a verdadeira pergunta seja: nós, como sociedade, estamos prontos para começar a construir uma economia que se adapta e evolui junto com a gente? A reflexão fica aí.